receber o livro e abrir suas páginas seladas. Glória, glória, glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos à nossa celebração aqui neste Santuário do Rosário de Fátima. Queremos também saudar a todos aqueles que agora nos acompanham através dos meios de comunicação social. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, reconheçamos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi uma porta aberta no céu e a voz que antes ouvira falar-me como uma trombeta dizia: sobe até aqui e eu te mostrarei o que vai acontecer depois disto. Imediatamente caí em êxtase e vi um trono colocado no céu, sobre o qual alguém estava sentado. Aquele que estava sentado tinha o aspecto resplandecente como a pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris circundava o trono, com reflexos de esmeralda. À volta deste trono havia 24 tronos, em que estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele brilhavam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia como que um mar transparente como cristal. No meio do trono e ao seu redor
vi 4 seres vivos, cheios de olhos à frente e atrás. O primeiro ser vivo era semelhante a um leão, o segundo a um novilho, o terceiro tinha o rosto como o de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas e estavam cheios de olhos a toda a volta e por dentro, e não cessavam de clamar dia e noite: Santo, 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 Senhor Deus do Omnipotente, aquele que é, que era e que há de vir. E sempre que os seres vivos dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que está sentado no trono. Adoram aquele que vive pelos séculos dos séculos e depõem as suas coroas diante do trono, dizendo: Sois dignos, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e o poder, porque fizestes todas as coisas e pela vossa vontade existem e foram criadas. Palavra do Senhor. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do Louvai o Senhor no seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, louvai-o pela grandeza das suas obras, louvai-o pela sua infinita majestade. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o ao som da lira e da cítara. Louvai-o com tímpano e com a dança. Louvai-o ao som da harpa e da flauta. Santo, 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 Senhor Deus do Louvai o Senhor, louvai-o com címbalos sonoros, louvai-o com címbalos retumbantes. Todo quanto respira, louve o Senhor. Santo, 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 Senhor Deus do universo.
deis fruto, e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia manifestar-se imediatamente. Então, Jesus disse: um homem nobre foi para uma região distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Antes, porém, chamou 10 dos seus servos e entregou-lhes 10 minas, dizendo: fazei-as render até que eu volte. Ora, os seus concidadãos detestavam-no e mandaram uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que reine sobre nós. Quando voltou, investido do poder real, mandou chamar à sua presença os servos a quem entregara o dinheiro, para saber o que cada um tinha lucrado. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele respondeu-lhe: muito bem, servo bom. Porque fostes fiel no pouco, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo e disse-lhe: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este respondeu igualmente: tu também ficarás à frente de 5 cidades. Depois veio o outro e disse-lhe: Senhor, está aqui a tua mina, que eu guardei no lenço, pois tive medo de ti, que és um homem severo. Levantas o que não depositastes, e colhes o que não semeastes. Disse-lhe o rei: servo mau, pela tua boca te julgo. Sabias que sou um homem severo, que levanto o que não depositei e colho o que não semeei. Então, por que não entregastes ao banco meu dinheiro? No meu regresso, tê-lo-ia recuperado com juros. Depois disse aos presentes: tirai-lhe a mina e dai a outro que tem 10. Eles responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. O rei respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem se dará mais, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será retirado. Quanto a esses maus inimigos, que não me quiseram como rei, trazei-os aqui e degolai-os na minha presença. Dito isto, Jesus seguiu à frente do povo para Jerusalém. Palavra da salvação. Que evangelho é este, não é, meus irmãos? Acolher a palavra do Senhor com tão profunda sabedoria é com certeza motivo de alegria. A palavra que Jesus hoje nos apresenta com esta parábola a caminho de Jerusalém ensina-nos algo que é muito importante: saber que nós viemos a este mundo com um objetivo dado por Deus, com uma missão, vamos dizer assim. E recebemos alguns dons. E esses dons que Deus nos oferece são dons especiais, mas que não são apenas para nós. São dons que
também são para ser colocados a serviço das pessoas, dos irmãos. Jesus, que ao caminho de Jerusalém, podemos até pensar que essa parábola de Jesus não é apenas a caminho de uma Jerusalém física, mas a Jerusalém do alto, aquela que nós esperamos também um dia chegar. Conta essa parábola até porque os seus discípulos que estavam ali a acompanhar pensavam que o reinado de Jesus seria logo imediatamente. No entanto, Jesus conta esta parábola para demonstrar a importância da vigilância e da responsabilidade com os dons que nós recebemos do Senhor. Este homem que vai ser coroado rei, entrega algum dinheiro nas mãos de 10 amigos, vamos dizer assim, e parte para uma terra distante, para depois retornar como rei e assim chamá-los para prestar contas. Podemos sim pensar nesse retorno de Jesus que nós aguardamos. O Senhor agora é rei, está para junto de Deus, mas um dia voltará para também prestar contas das nossas responsabilidades, dos dons que nós temos em função dos outros. No primeiro que ele chama, é importante notar aquele que confiou 10 minas, ou quantia de dinheiro, vamos dizer assim. Esse vai dizer que aquilo que foi entregue para ele rendeu 10 vezes mais. O segundo fez render também o dobro, 5 vezes. Mas o terceiro foi chamado de servo mau. Um mau administrador, alguém que por medo não conseguiu dar para diante aquilo que foi confiado pelo seu Senhor. Sabe, meus irmãos, que pensar no medo é muito importante, porque o Senhor veio para nos libertar de tudo, inclusive do medo. Quantas pessoas deixam de fazer o bem, ou deixam de alcançar seus objetivos na vida por causa do medo. O medo atrofia muita gente. É como que uma paralisia espiritual também. Há muitos que gostariam de dar um passo a mais até na vida espiritual, mas tem medo. Medo de quê? Já pararam para perceber e para perguntar-se a si próprio quais são os seus medos? Se é que tem. Quais são as suas inseguranças, os seus receios, sobretudo na vida cotidiana, mas também em relação a Deus, na nossa vida. Para a nossa vida espiritual, o medo realmente é uma grande paralisia. Quando nós recebemos os dons, quando o Senhor nos convida e nos envia para poder fazer com que o reino de Deus aconteça, nós queremos muitas vezes esconder-nos. Seja por alguém que vai nos desmotivar, seja por outro que vai nos ridicularizar, e assim por diante. São muitos aqueles que são frágeis na fé, têm esse medo até mesmo de dizer que é cristão. Tem medo de revelar a sua identidade de fé. Então, por isso que eu digo, o medo de ser retaliado, chacotado e etc. E depois que ele vai receber esse castigo, segue depois a poder passar para outros que ganhou mais ainda. E alguém ainda vai fazer como que uma reclamação. Mas, Senhor, este já tem 10 minas e vai receber mais. E o Senhor vai responder: a todo aquele que tem se dará mais,
E quanto mais ele tiver, mais ainda vai receber. E quanto menos tiver, mais ainda será tirado. Isso revela também, meus irmãos, tanto os dons espirituais como a sabedoria que nos é concedida por Deus. Quanto mais nós crescermos na fé, mais nos será dado. Quanto mais nós buscarmos crescer nas virtudes, mais nós receberemos. Porque quanto mais buscamos, quanto mais teremos. É isso que o Evangelho quer dizer para nós. Os talentos, os dons, tudo aquilo que nós podemos colher da palavra do Senhor é muito importante. Por isso, aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Por quê? Porque aquilo que ele tem não serve para nada. Apenas para ele mesmo fechar-se no seu egoísmo. Por isso é que o Reino de Deus revela-se para nós sempre numa dinâmica diferente da nossa. Por isso, quanto mais temos, quanto mais buscamos, mais receberemos. E aquele que pensa que tem ainda o mínimo lhe será tirado, porque justamente não faz nenhum sentido permanecer com aquilo que ele tem, porque não foi colocado a serviço como o Senhor lhe pediu. Este é aquilo que o Senhor nos ensina com esta nossa liturgia desse Evangelho hoje. E depois convida-nos a olhar, como olhar para além daquilo que são os sofrimentos deste mundo, quando escutamos a primeira leitura, esta visão que São João tem. Uma visão um pouco esquisita para nós, uma visão de seres totalmente distintos. No entanto, o que deve contar como mais importante nesta visão que São João nos apresenta no Apocalipse, é a visão central desse texto. Aquele que está sentado no trono, aquele a quem todos os seres aqui apresentados, mas que também nós aqui neste mundo, devemos também prestar a nossa honra e o nosso louvor, porque Ele é o Criador de tudo, porque é Ele quem nos favorece todos os dons e a vida, e o reconhecimento desse louvor é justamente um reconhecimento digno daquele a quem nós devemos tudo. Por isso é que cantam os anjos e todos os seres que aqui são apresentados nesse texto. Por quê? Porque Ele é digno, o Senhor nosso Deus, de receber a honra, o poder e a glória. Os cristãos, na altura em que foi escrito o livro do Apocalipse, estavam a passar momentos difíceis de perseguições, sofrimentos. Continuamos ainda hoje, no entanto, uns mais que outros. Mas a leitura foi apresentada para a comunidade ou as comunidades para que eles pudessem olhar e centralizar a sua fé e a sua segurança naquele que é o Deus que nos ama, aquele que é o Senhor de toda a glória, o seu Criador, que está para além das forças humanas, que apesar dos sofrimentos desse mundo, por causa da fé, é Ele quem nos dará o verdadeiro consolo, o verdadeiro conforto para a nossa própria vida. Somos convidados, sim, a refletir sobre o nosso louvor a Deus, sobre as nossas responsabilidades em relação a Ele, sobre o nosso compromisso com a liturgia na terra, que se une à liturgia do céu quando nós entoamos os nossos louvores, para que o nosso louvor não seja vazio, apenas da boca para fora, mas que seja justamente o que possa brotar do interior da nossa alma, para que não sejamos apenas, como já diz outra passagem bíblica, meros ouvintes da palavra de Deus. Não estejamos apenas cumprindo preceitos de poder ir à missa, mas vamos porque sabemos a quem devemos dar a verdadeira honra e o verdadeiro louvor. Peçamos ao Senhor a graça de que oriente a nossa vida com a sua palavra, de que o nosso louvor seja um louvor verdadeiro,
para que o nosso reconhecimento desse Deus, que é o todo Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, seja verdadeiramente o Pai que nós queremos que Ele seja, para que a nossa vida também seja um reflexo do amor dEle, onde quer que nós estejamos. E que os nossos dons, que um dia também havemos de poder, ou de prestar contas diante do Senhor, também possamos colocar a serviço dos irmãos, para que quanto mais nós tivermos e buscarmos, mais ainda recebermos. Esta é a promessa do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tudo o que temos de bom é dom de Deus, para fazermos render e dele prestarmos contas. Peçamos a Jesus que nos recorde dizendo: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos, e pelos leigos que exercem algum ministério, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos governantes eleitos pelo povo, pelos responsáveis das empresas e serviços, e por todos os que exercem alguma função, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos pais que trabalham para a família, pelas mães que cuidam dos filhos e da casa, e pelos que zelam pela limpeza das cidades, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que buscam o apoio de Deus e a sua graça, pelos que vivendo na terra já contemplam o céu e pelos que recebem força da sua esperança, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que celebram a liturgia em cada domingo, pelos que orientam os seus passos pela palavra e pelos que se alimentam com o pão do céu, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho de Deus, ensinai-nos a agradecer os dons que temos e a dar frutos abundantes de vida eterna. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos.
Oremos, irmãos, para que o meio do vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcance a posse da felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admitis na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Concluí uma aliança com o meu eleito, fiz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre, e estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Feliz o povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
Falastes outrora aos fiéis e dissestes: exaltei um eleito de entre o meu povo, estarei sempre a seu lado, e com a minha força o sustentarei. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos, e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Oremos. Depois de recebermos esses dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por Cristo nosso Senhor.
Faço agora a benção dos objetos religiosos. Ai, una oblast religiosos objetos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Então, quero desejar a todos um bom retorno para as vossas casas, boa continuação de um bonito dia, com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora. Também aqueles que nos acompanham nesse momento e rezam conosco através dos meios de comunicação social. Recebamos a benção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças